Oi, gente. Aqui é o Derek. Eu vou ler aqui capítulo 8. Deixa eu não terminar. O título é esse assim. Depois do jantar. E agora? Quer nos contar o que aconteceu ao Sr. Tumnus? Pediu Lu. É uma história muito triste. Respondeu o Sr. Castor, muito triste também. Mas não há dúvida de que foi levado pela polícia. O que me contou foi um passarinho que assistiu a cena. Mas para onde é que o levaram? Bem, em direção ao norte, quando nos viram pela última vez. Infelizmente, todos sabem o que isso significa. Nós não sabemos de Suzana, enquanto a senhora Castor balançava a cabeça com uma expressão sombria. Infelizmente, tive que levaram para casa dela. E o que vamos fazer com ele, senhor Castor? Perguntou Dulce muito aflita. Bem, disse senhor Castor. Nunca se sabe exatamente, mas poucos podem dizer que lá entraram e de lá conseguiram sair. Estátuas. Dizem que está tudo cheio de estátuas de pedra. O pátio, a escadaria e o saguão. Seres que ela transformou. Fez uma pausa e estremeceu. E transformou em estátua de pedra. Mas, senhor Castor, não podemos, quer dizer, temos de fazer tudo para salvá-lo. É terrível e é por minha causa. Ter a certeza de que você iria salvá-lo se pudesse, minha filha, disse a senhora Castor. Mas como vai fazer para entrar na casa daquela mulher e sair de lá com vida? Mas a gente não pode dar um jeito? Perguntou Pedro. Quer dizer, se a gente fosse disfarçado de, sei lá, vendedores, ambulantes ou de qualquer outra coisa, esperar que ela saia de casa ou, puxa vida, a gente tem que achar um jeito. O Paulo arriscou para salvar minha irmã, senhor Castor. Não podemos abandoná-lo assim, deixar que façam com ele uma coisa dessas. Não vale a pena, filho de Adão, disse o Castor. Nem vale a pena experimentar. Agora que Aslan está a caminho. Ah, sim, vale de Aslan, disseram as crianças em coro. Pois, mas uma vez tinham sido envolvidas por aquela estranha sensação que lembrava os primeiros sinais de primavera e que parecia trazer notícias maravilhosas. Aslan, exclamou o Sr. Castor. Então, sabem, Aslan é o rei, é o verdadeiro senhor dos bosques. Embora já há muito esteja ausente, desde o tempo do meu pai e do meu avô, agora chegou a notícia de que vai voltar. Nesse momento mesmo está em Nárnia. Ele dará um jeito na feiticeira branca, não se preocupem. Ele, e não vocês, meus filhos, há de salvar o Sr. Tumnus. E se ela transformar também ele numa estátua de pedra? Perguntou Edmundo. Deixe com ele, filho de Adão, não é tão fácil assim. Respondeu o Sr. Castor, caindo na gargalhada. Transformar Aslan em pedra? Se ela conseguisse manter-se em pé diante dele e olhá-lo cara a cara, já é caso para dar-lhe os parabéns. Não, não, ele vem botar tudo nos eixos. Assim diz um velho poema que costumamos cantar. O mal será bem, quando o Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo algum dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filho de Epa, foi para isso que eu os trouxe até aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lucy. Aslan? Um homem? Disse o senhor Castor muito sério. Não lhe disse que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de Além-Mar. Então não sabe quem é o rei dos animais? Aslan é um leão. O leão, o grande leão. Ah! Exclamou Susana. Estava achando que era um homem e ele é de confiança? Vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso, senhor Castor? Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é perigosíssimo, mas acontece que ele é bom. Ele é o rei, disse e repito. Estou louco para ver o rei, disse Pedro, mesmo que tenha muito medo. Muito bem, filho de Adão, aplaudiu o senhor Castor, batendo com a pata em cima da mesa, com tal força que os pires e as xícaras tilintaram. Vai vê-lo pode estar certo. Recebi há pouco uma mensagem anunciando que vocês devem encontrar-se com ele amanhã, na mesa de pedra. Onde é isso? Indagou Lúcia. Eles mostram o caminho amanhã, disse o senhor Castor.
Ainda é uma boa jornada daqui até lá, seguindo pela margem rio abaixo. Mas eu os levo lá. Mas e o coitado do Sr. Tunos? Perguntou Lúcia. O melhor meio para salvá-lo é procurar a Aslan, disse o castor. Enquanto ele não chegar, não podemos agir. Não é que não precisemos de vocês. Longe disso, aí vai outras das nossas velhas canções. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão, em cair para véu, no trono sentar. Então há de chegar ao fim a aflição. Por isso agora que ele já chegou e que vocês também chegaram, tudo se encaminha para o fim da feiticeira branca. Sabemos que Aslan já veio outrora e a esta região, mas há muito, muito tempo, e ninguém sabe bem quando. Mas os seus, os da sua raça, esses não há lembrança de terem estado aqui. Mas é que eu não entendo, senhor Castor, disse Pedro. Então a feiticeira não é humana? É o que ela nos queria fazer crer, respondeu o Castor. É por isso que ela se diz com direito ao trono, mas filha de Eva, que ela não é? Sim, descende por um lado da primeira mulher, do seu pai, Adão. E a este nome o senhor Castor fez um peque na reverência. A que se chamava Lilith, e era da raça dos gêmeos. E por um lado por outro descende dos gigantes. Não na feiticeira, não há nenhuma gota de sangue humano. Por isso é que ela é ruim, até a raiz do cabelo, disse a senhora Castor. É pura verdade, disse o marido. Pode haver duas opiniões sobre os humanos, que houver ofensa para os presentes, mas não pode haver a menor dúvida acerca dos seres que parecem humanos, mas não os são. Pois eu já encontrei anões bons, disse a senhora Castor. Já que fala nisso, eu também, concordou o marido, mas pouquíssimos, e os melhores são até os que menos se parecem com os homens, porque em geral podem acreditar quando encontramos um ser que vai ser humano, mas ainda não o é, ou que foi no passado e depois deixou de ser, ou que devia ser humano, mas na verdade não é. O melhor é ter cuidado e ficar de pé atrás. E por isso que a feiticeira ainda anda sempre à procura de humanos em Nárnia. Há muitos anos que ela procura vocês sem parar, e se soubesse que vocês são 4, seria então muito mais perigosa. Mas que tem isso especial? Perguntou Pedro. É que existe uma profecia lá embaixo, em Cair Paravel, no castelo que dá para o mar, junto da foz do e que deveria ser a capital. Se tudo corresse como devia. Lá em Cair Paravel há 4 tronos. Uma belíssima tradição de Nárnia já anunciava que quando 2 filhos de Adão e 2 filhos de Eva se sentarem nos 4 tronos, então será o fim não só do reinado da feiticeira, mas da própria feiticeira. Foi por isso que usei de tanta cautela quando viemos pra cá, porque se eu suspeitasse da chegada de vocês, eu não daria uma truta pela vida dos 4. Os meninos estavam tão amarrados nos lábios do senhor Castor que por muito tempo não prestaram atenção a mais nada, mas no silêncio que se seguiu as últimas palavras, Lúcio de repente perguntou: Onde está Edmundo? Foi um silêncio terrível. Depois começaram a indagar. Que foi o último a vê-lo? Há quanto tempo desapareceu? Terá ido lá fora? Correram todos para a porta. Lá fora a neve caía lenta e firme, e o gelo esvelhado do lago já estava coberto de um espesso lençol branco. Mesmo no meio do dique, mal conseguiam avistar as margens do rio. Enterrando os tornozelos na neve recente, deram voltas em todas as direções. Edmundo, Edmundo! E ficaram roucos de tanto gritar. A neve caindo silenciosamente parecia abafar as vozes e nem o eco respondia. Que coisa pavorosa, disse Susana. Quando por fim resolveram voltar, já sem nenhuma esperança. Quem me dera que eu nunca tivesse vindo. E agora, o que vamos fazer, senhor Castor? Indagou Pedro. O que vamos fazer? Disse o senhor Castor, já enfiando as botas na neve. O que vamos fazer? Precisamos partir imediatamente. Não temos um minuto a perder. Não era melhor a gente seguir em 4 grupos? Sugeriu Pedro. Cada um numa direção. Quem encontrar do mundo retorna logo à base. 4 grupos, filho de Adão? Perguntou o senhor Castor. Pra quê? Pra procurar. Não vai adiantar nada, disse o senhor Castor. O que quer dizer com isso? Ele não pode estar longe. Temos de encontrá-lo. Por que diz que não vai adiantar? Perguntou Susana. Não vale a pena procurá-lo, pois eu sei perfeitamente para onde ele foi. Todos regalaram os olhos espantados. Não está entendendo? Foi encontrar-se com ela, a feiticeira branca. Traiu-nos a todos. Ou, francamente, essa não, exclamou Susana. Eles não fariam coisa dessas. Acham que não? Perguntou o Castor, olhando tão fixamente para os 3, que eles perderam a vontade de falar. Certos, no íntimo, de que ele não teria feito outra coisa. Mas como é que ele sabe o caminho? Perguntou Pedro. Ele já esteve alguma vez em Nárnia? Já esteve sozinho? Já, respondeu Lúcia quase num murmúrio. Infelizmente, já.
E contou o que fez aqui? Quem contou? Não, nunca, respondeu Lúcia. Então preste atenção. Ele já esteve com a feiticeira branca. Está do lado dela. Sabe muito bem onde ela mora. É triste dizer-lhes isso. Porque afinal de contas, é irmão de vocês, mas é só olhar para ele e disse, calma comigo. Esse é um traidor. Tinha todo o ar de já ter encontrado a feiticeira e comido seus manjares encantados. Quem vive há muito tempo em Narnia não se engana. Dá logo com eles, nós os conhecemos pelos olhos. Seja como for, disse Pedro, uma voz um tanto sufocada. Temos de ir atrás dele, afinal. É nosso irmão. Um pouco imbecil e mal, mas irmão. E pensando bem, não passa de uma criança. E querem ir à casa da feiticeira? Perguntou a senhora Castor. Mas a única possibilidade de salvação dele e de vocês é fugirem dela, de qualquer forma. Não entendi nada, disse Lúcia. E isso mesmo, menina. O que ela quer é apanhar os quatro. Está sempre pensando nos quatro tronos de Cair Paravel. Se insistem em ir procurá-la, só vão ajudá-la a conseguir o que quer. É chegar lá e antes de abrirem a boca são mais quatro estátuas de pedra acrescentadas à coleção. Mas pelo contrário, enquanto todo mundo for o único, ela há de querê-lo vivo para servir-se dele como isca. Mas não há ninguém que possa ajudar a gente? Só Aslan, sentenciou o Sr. Castor. Vamos procurá-lo. Ele é nossa única esperança. Meus filhos, disse a Sra. Castor, o importante para mim é saber em que momento o irmão de vocês escapuliu. Conforme o que ouviu, podemos saber o que foi contar. Vejamos, já tínhamos falado de Aslan quando ele saiu. Então podemos ficar tranquilos em vez que ela não sabe que Aslan já está em Nárnia ou que nós vamos encontrá-lo. Acho que ele não estava aqui quando falamos de Aslan, disse Pedro, logo interrompido por Lúcia. Estava sim, contrariou ela tristemente, não se lembra? Foi ele que perguntou se a veterana podia transformar Aslan em estátua. É verdade, disse Pedro. E é mesmo o tipo de pergunta que ele costuma fazer. Então estamos fritos, disse o Castor. Mas vejamos, ele ainda estava presente quando eu disse que o ponto de encontro com Aslan era mesa de pedra? Ninguém soube responder. O negócio é o seguinte, se ele estava aqui e foi contar a feiticeira, continuou o Castor, ele imediatamente vai disparar com o seu trenó na direção da mesa de pedra e colocar-se em nosso caminho. E o que ela quer é impedir o nosso contato com Aslan. Está certo, mas se a conheço bem, disse a senhora Castor. Não é isso que ela vai fazer primeiro. Quando todo mundo disser que estamos aqui, é capaz de sair indisparado para agarrar a gente ainda esta noite. Como ele já saiu há meia hora, é bem provável que ela esteja aqui dentro de uns 20 minutos. Tem toda a razão, senhora Castor, disse o marido. Temos de cair fora imediatamente. E não temos tempo nenhum a perder. Assim terminamos aqui o capítulo 8 das Crônicas de Nárnia. Bom, tchau, tchau.